Bom, uma boa noite a todos. Eu agradeço muito o convite por meio de um colega meu de faculdade, Rafael Rode, que se eu não me engano, ele também aí trabalha aí na UFOPA. E por meio também agradeço aí a Consflor, né, que organizou este evento, o InovaFlor, que nesse momento que estamos vivendo aí de epidemia, tem sido uma ferramenta, né, de tentar levar mais informações para as pessoas que estão em suas casas. E eu hoje, né, então, dando início aí ao evento, né, InovaFlor, eu fiz questão de trazer, porque eu achei muito interessante que o InovaFlor tem o objetivo de auxiliar na formação profissional. E vocês vão ver nos slides mais para frente que eu tenho um projeto também pessoal, né? Além do meu emprego, do meu trabalho, eu tenho um projeto que também busca fazer isso, auxiliar aí na capacitação de profissionais, né? E abordando assuntos como as condições atuais do mercado florestal, a importância do curso de engenharia florestal no coração da Amazônia, dentre outros. Já vou falar também um pouquinho sobre minha formação, minha área de atuação, e o tema de hoje é licenciamento ambiental dentro de um aspecto, dentro de um contexto onde vocês que estão aí encerrando ou iniciando no meio, mas todos vocês em algum momento vão chegar no mercado de trabalho, e eu vou trazer aqui para vocês uma grande área de atuação que nós engenheiros florestais temos e, enfim, sobretudo todas as áreas ambientais praticamente podem de alguma forma atuar com licenciamento ambiental. Sempre que eu faço uma palestra, uma apresentação, alguma aula, eu trago, né, esse slide e o próximo slide que fala um pouquinho da mensagem, né? Então, eu tenho um projeto que se chama Formação Ambiental, que é, como eu falei, muito próximo, né, da missão aí do InovaFlor, que é transformar a vida de profissionais da área ambiental por meio de treinamentos, né, que forneçam conhecimento técnico e embasamento jurídico com o intuito de aplicar no dia a dia os conceitos do desenvolvimento sustentável. E para atingir essa missão, pessoal, eu tenho, né, um canal no YouTube, eu vou passar depois no chat aí os links aqui que eu vou trazer para vocês, não se preocupem. Aliás, até já vou deixar um aviso aqui que essa apresentação eu já transformei ela em PDF, coloquei no Google Drive e vou passar para vocês também. Então não se preocupem em ficar anotando detalhes do que, né, da apresentação, e sim anotem ideias, anotem os insights que vocês vão ter ao longo da apresentação para poder justamente, né, ajudar vocês aí nessa fase de entender mesmo como que o licenciamento ambiental pode ser uma forma de trabalhar no mercado de trabalho, né? Então o canal do YouTube que eu tenho lá alguns vídeos, né, faço algumas lives também, chama-se Formação Ambiental, né? Tem o Instagram lá, depois se o pessoal também quiser, né, seguir, eu também faço algumas postagens, algumas informações também, divulgo bastante informação pelo canal Formação Ambiental Joaquim, a página no Facebook também, todos eles com o mesmo nome, né? Tem um e-book que eu escrevi justamente com esse tema, né, de dicas de como trabalhar com licenciamento ambiental. Tem um site também, está disponível lá, www.formaçãoambiental.com.br, e eu tenho um curso online, né, que eu preparei, eu já estou na segunda turma aí, estamos com alguns alunos, né, espalhados em todo o Brasil, onde eu formatei um curso de 8 módulos com 56 aulas, com 15 horas de carga horária, que ensina a pessoa a trabalhar com licenciamento ambiental, tá ok? Eu trago sempre uma mensagem, e nesse caso, para essa palestra, eu queria que vocês, no final dessa palestra, entendessem que trabalhar com licenciamento ambiental é uma das grandes áreas de atuação para um engenheiro florestal, uma engenheira florestal, né? Afinal, assim, a gente, dessa forma, com licenciamento ambiental, a gente consegue conciliar o desenvolvimento e a conservação, né, se esse instrumento for utilizado. Vejam só, é um pouco ousado da minha parte, né? Eu vou trazer na palestra de hoje uma reflexão sobre o tripé do profissional da área ambiental, sobre
por que trabalhar com licenciamento ambiental, por que é importante trabalhar com isso, né? Como que está a situação do licenciamento ambiental no Brasil, né? Onde que eu posso trabalhar, né? O que é o licenciamento, né? Alguns conceitos importantes que vocês já devem conhecer, talvez vão conhecer hoje alguns, né? O que a gente tem que saber para trabalhar com licenciamento ambiental. Eu vou dar uma pincelada em algumas etapas de como que funciona, né, um processo de licenciamento ambiental e trago também algumas dicas aí para quem está se formando, ok? Estão preparados então, pessoal? Vamos nessa, né? O meu nome é Joaquim Grafineto, sim, se escreve com CH, é assim mesmo que se escreve, ele é um meu avô que veio da Alemanha, né, um nome alemão. Sou engenheiro florestal, formado na Universidade Federal do Paraná. Eu entrei na turma de 2000, me formei em 2005, né? E fui trabalhar. Depois, antes do mestrado, eu ainda trabalhei também com capacitação, com formação. Trabalhei na Fundação Boticário de Proteção à Natureza, com os cursos de capacitação relacionados ao manejo de unidades de conservação. Então, foi um grande aprendizado ali na área de conservação. Saí desse primeiro emprego, né, onde eu fiquei 3 anos, e voltei para a academia, voltei para a universidade para fazer mestrado na área de conservação da natureza, né, na área de ecologia. Em 2010 eu eu fiz um concurso público, né, entrei numa empresa aqui do estado do Paraná, é a Copel, que é a empresa de energia, né, que trabalha na área de geração de energia, de transmissão de energia e de distribuição, tá? E também na área de telecom, né, de telecomunicações, mas enfim, é aqui que começou a minha jornada de fato dentro do licenciamento ambiental. Então há mais ou menos 10 anos aí que eu estou nessa linha de frente, trabalhando com grandes projetos do setor elétrico, né, com implantação de usinas hidrelétricas, que são empreendimentos que causam grandes impactos, né, e como que a gente consegue, de alguma forma, mitigar, diminuir, compensar também alguns desses impactos. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês aqui, né? Eu sou, né, dentro do meu trabalho ali, eu tenho uma equipe que eu gerencio, mas eu coordeno também a execução de programas socioambientais, né? Quando a gente fala socioambientais é porque tem o meio físico, o meio biótico e o meio socioeconômico. A gente vai falar um pouquinho disso também. E depois dessa experiência, né, que eu trabalhei depois de 2010 a 2012 no Paraná, em 2012, no metade do ano mais ou menos, eu aceitei um grande desafio da empresa para trabalhar, para coordenar a implantação de uma usina hidrelétrica aí onde vocês estão na Amazônia, não tão ao norte, né, mas no norte do Mato Grosso, já considerado o bioma amazônico. E é uma experiência incrível que eu vou trazer algumas informações aqui para vocês também. E de lá que quando eu voltei, eu falei, gente, eu tenho tanta informação aqui que eu preciso compartilhar isso. Então, comecei com o Facebook, depois abri um canal no YouTube, daí no Instagram, daí o curso, enfim, hoje está crescendo cada vez mais. É um projeto que eu faço nas minhas horas vagas, vamos chamar assim, porque das 8 às 17 eu estou neste outro emprego que eu atuo com licenciamento ambiental. Aqui fica localizado mais ou menos a região onde eu morei, né? Chama-se Colíder, a cidade. Para quem conhece a região, fica entre Sinop e Alta Floresta, né? Ali é um ecótone ali, já saindo do cerrado, daquele planalto dos Parecis, que o Mato Grosso é gigantesco, já entrando já no bioma amazônico, né, na floresta amazônica, e tem lá o rio Telespires, e lá que foi implantado, lá que eu trabalhei na linha de frente, coordenando a implantação de todos os programas ambientais que uma usina hidrelétrica, né, que o processo de licenciamento exige para uma usina hidrelétrica na Amazônia, com todos os desafios que tem, né. Algumas imagens aqui, vistoria do órgão ambiental acompanhando, né, a implantação do empreendimento, né? Aqui eu trouxe algumas imagens aí só para ilustrar um pouquinho, aqui também uma vistoria acompanhando um técnico do órgão ambiental da SEMA. Aqui é uma área de recuperação que a gente começou a implantar, né? Quando você enche o reservatório, você forma uma nova área de preservação permanente, uma nova APP de 100 metros de largura,
e de fato algumas áreas já eram florestas, mas outras eram pastagens, e a gente precisa então fazer todo o trabalho de recuperação dessa área degradada, né? Que para a conservação da natureza uma pastagem é considerada uma área degradada, né? E aqui até vou chamar a atenção porque é uma técnica que a gente começou a utilizar que não é muito comum, né? O mais comum para recuperação de áreas degradadas é o plantio de mudas, né? O plantio em área total, enfim. E aqui a gente começou uma técnica de muvuca, que é o plantio por sementes, né? Você faz uma mistura, né? Desde a supressão da vegetação, recolhemos, resgatamos várias toneladas de sementes e misturamos várias essências com sementes de feijão guandu, que são esses indivíduos aqui arbustivos, aqui maiores que a gente consegue ver. Depois, quem tiver mais interesse nessa técnica, eu posso passar mais algumas informações, mas é muito promissora porque ela barateia bastante o custo de implantação e de manutenção dessas áreas, né? Aqui algumas imagens só para ilustrar, né, o momento lá que eu vivi. Imaginem vocês, né, a gente teve que fazer o corte da vegetação de uma área enorme lá na região, uma área de aproximadamente 8.600 hectares foi desmatada para a área do reservatório. O reservatório em si ele é muito maior, mas uma área de vegetação, de supressão que foi cortada foi de 8.600 hectares, gerou um volume enorme de madeira, e todos os trabalhos correlatos, né, que tivemos que fazer de resgate de fauna, resgate de flora, resgate arqueológico, enfim, diversos tipos de monitoramento. Essas duas imagens ilustram um pouquinho o resgate de flora, né, que são todos os indivíduos ali que de alguma forma ali, epífitas, bromélias, plântulas, sementes, frutos, tudo que possa vir a tentar ter, né, dar alguma chance de sobrevida para os indivíduos, né. E também, é claro, esse era um dos meus papéis principais, as reuniões, muita reunião, muito conversa, muito debate, discussão com o órgão ambiental, que no caso lá é a SEMA, né, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Mato Grosso, tá? Então, gente, eu passei aqui, fiz uma breve apresentação. Antes de eu dar início aqui a esse conteúdo, eu queria saber, né, do pessoal da organização e se tá passando, tá bem a imagem, tá boa o áudio, podemos continuar dessa forma? Tá bem nítido aqui, Joaquim. Pode continuar à vontade, que tá sendo massa. Maravilha, gente. Então vamos lá, pessoal. Eu imagino que todos vocês, né, estão aí com muita vontade de encerrar logo esse curso, né, de cair no mercado de trabalho, né? E eu tenho uma dica aqui para vocês. Eu tenho uma recomendação que eu tenho elaborado um pouco, assim, o que eu considero de suma importância para um profissional que vai atuar na área ambiental, né? Ele precisa ter um tripé, tá? O tripé do profissional da área ambiental, ele é formado por conhecimento técnico, que é o que vocês estão adquirindo na universidade, né, na faculdade, mas também a gente pode seguir continuando adquirindo por meio de cursos de capacitação, enfim, todo aquele conhecimento que vocês sabem, né? Nós da área florestal temos para o componente flora, né? Parte de inventário, de identificação, enfim, mas também, né, tem outros tipos de conhecimentos técnicos que a gente também vai adquirindo com a experiência, quando você começa a trabalhar com outros profissionais, com biólogo, com geógrafo, com geólogo, com engenheiro ambiental, com engenheiro civil, enfim. Tudo isso é muito importante, tá? E é importante a gente ter bem assim qual é o conhecimento, qual é a área que você se identifica mais, tá? Então, uma vez tendo conhecimento técnico, eu me deparei com uma situação quando eu entrei no mercado de trabalho e comecei a trabalhar, principalmente depois que eu entrei nessa empresa onde a gente trabalha com grandes empreendimentos, a gente está sujeito a muitos questionamentos, né? Então, muita coisa que eu faço dentro do meu trabalho, quando eu vou elaborar um parecer técnico, um relatório técnico, eu tenho que ter um embasamento jurídico. É inevitável, pessoal. Quem não tem, quem não sabe, quem não gosta, né? É bom começar a virar a chavinha, porque numa discussão com um órgão ambiental, por exemplo, você tem lá o teu conhecimento técnico, ele tem o conhecimento técnico dele, e vocês vão, vão começar a debater. Chega uma hora
que existe uma questão assim, eu acredito nisso e o outro acredita naquilo. Tá, mas o que a lei diz? O que a lei fala? Né? Ela é um ponto final em algumas discussões, né, que às vezes são por questões assim pessoais, né? Então, pessoal, ter o embasamento jurídico significa saber ler, saber entender, saber interpretar as leis ambientais, né? A gente precisa saber disso, né? É muito chato a gente ler uma lei, né? Mas quando você usa ela para o seu bem, para você embasar um parecer técnico teu, você começa a ter outros olhos para esta questão jurídica. Então eu diria que é super importante ter esse embasamento jurídico. E uma outra coisa que não pode ficar fora, porque isso está dentro de cada um de nós, são os princípios filosóficos, ou melhor, também podemos chamar de ética, né? Vocês vão ver que dependendo de onde vocês vão cair, dependendo de onde vocês vão trabalhar, pode se deparar com situações onde vocês vão ser colocados numa parede e possivelmente vão ter que, às vezes, fechar os olhos para alguma coisa ou omitir alguma informação. E é isso que eu estou falando. É esse daí, se você é íntegro, né, acredita naquilo que você faz, né, e não vai dar o braço a torcer para, por exemplo, um técnico de um órgão ambiental que está colocando uma dificuldade lá porque ele quer, né, alguma coisa. Isso acontece, mas tem como barrar isso se você tiver isso muito claro, que isso é um princípio filosófico. Gente, 3 informações bem rápidas, mas que eu considero de suma importância para um profissional que vai trabalhar na área ambiental. Tá? Vamos lá. Por que trabalhar com licenciamento ambiental? Né? O pessoal pergunta às vezes assim, tipo, não, mas pô, eu quero saber, você não vai falar o que é licenciamento ambiental? Não. Antes eu vou dar a justificativa do porquê. E depois que eu passar por aqui, vocês talvez já vão querer trabalhar com isso, mesmo sem saber o que é o licenciamento ambiental, propriamente dito, né? Nada mais, nada menos, pessoal, o licenciamento ambiental é o principal instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente. Então, vamos lá. O que é a Política Nacional de Meio Ambiente? É a lei maior para quem trabalha na área ambiental. Tem que conhecer, tem que folhear, tem que passar o olho ali, tem que ver da onde que vieram os princípios, né, os instrumentos, né, e dentre vários instrumentos que existem, que estão elencados na Política Nacional de Meio Ambiente, o licenciamento ambiental é o principal que consegue colocar na prática o anseio da gente de uma sociedade como a nossa que quer crescer, que quer se desenvolver, que não quer ter impedimentos, vamos chamar assim, mas também que vai conciliar de alguma forma para que isso seja o menor impacto possível, que tenha o menor impacto possível, né? Pessoal, só para lembrar, na verdade eu estou vendo a minha tela aqui. Boa noite. Desativaram o seu áudio. Eu peço que você ligue ele de novo aí, tente ligar. Ligou, vamos ver. Ok, peço desculpas. Tá ligado? Tranquilo, não tem problema. Desligou. Não tem problema. E daí, assim, se vocês quiserem falar alguma coisa, só abre o microfone, né, me fala aqui, porque eu estou aqui apresentando a tela e não vejo a tela da sala de aula aqui, tá? Não vejo alguém chamando a atenção, assim, né? Então precisa ser por áudio a comunicação comigo mesmo, tá ok? Vamos lá. Então, é muito importante o licenciamento ambiental, porque ele consegue, de fato, assim, é obrigatório, né? Então é obrigatório para qualquer tipo de empreendimento que vai causar algum impacto ambiental, que vai usar algum recurso natural, tem que seguir as normas do licenciamento ambiental. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Porque é uma das melhores formas de conciliar o desenvolvimento com a conservação de recursos naturais, tá? Porque nós somos um país rico em recursos naturais, né? Com muitos desafios e oportunidade de crescimento. E há muito que se fazer ainda para crescermos com responsabilidade. Por meio do licenciamento ambiental, isso é um caminho possível. Tá? Porque o licenciamento ambiental, aqui se vocês verem a sigla LA ao longo da apresentação, ela significa licenciamento ambiental, ela nos faz buscar respostas para assuntos ainda desconhecidos, ou seja, gera muito conhecimento novo, inédito. Isso é verdade, porque eu vi na prática isso, ainda mais na região onde vocês estão,
né, na região amazônica, onde nós temos um histórico de conhecimento, de pesquisa muito mais recente do que na região sul e sudeste e muito mais recente do que na Europa, né? Quando a gente olhar para o histórico das universidades, das faculdades, das pesquisas, né? A gente pega, tem cidades, né? Eu acredito que aí no Pará também, mas no Mato Grosso ali com 30, né? 35, 40 anos, né? A cidade, ou seja, os profissionais estão ali chegando aos poucos e começando a fazer algum tipo de trabalho, né? E quando chega o empreendimento no meio do nada, ele é uma oportunidade também de pesquisa, uma oportunidade de conhecer espécies novas, distribuições novas, ocorrências novas, né? Vamos lá. Porque trabalhar com licenciamento, né? Quando você trabalha, você vai ter que necessariamente atuar com diversas disciplinas, com diversos profissionais. É aí que a gente chama de multidisciplinariedade. E a interdisciplinaridade, quer dizer, as diversas áreas têm que se falar para gerar um relatório único, às vezes, né? E isso é possível no licenciamento ambiental. Isso agrega muito conhecimento ao profissional, tá? E, por fim, porque é gratificante trabalhar fazendo o quê? Visando a conservação de recursos naturais, né? Isso é uma coisa que eu acredito muito, né? Que nós, seres humanos, o ser humano ele tem dele a questão de utilizar, né, os recursos o quanto for, e é interessante porque o ser humano, se não colocar limite, ele vai consumir tudo, ele vai colapsar, ele vai chegar no limite que aquele ambiente de capacidade do suporte, né? E com o licenciamento ambiental você consegue barrar, bloquear, frear um pouco a velocidade com que o homem consome os recursos naturais, certo? Então, mas afinal, por que o assunto licenciamento ambiental é importante, né? Olhem só essas matérias que eu trouxe aqui, só para vocês terem uma ideia, né? Título da matéria: Empreendimentos tropeçam no meio ambiente. Todos nós somos da área ambiental, né? Daí você olha uma matéria dessa, porra, né? Olha aí, ó. Licença ambiental é o maior gargalo. A demora na aprovação de projetos atrasa obras e afugenta investidores, né? Governo diz que lei ambiental trava 90% dos projetos de obras públicas. E o que vocês me dizem? Né? Em alguns casos, a matéria não está equivocada. Em alguns casos, de fato, acontece isso. O problema é que coloca-se no licenciamento ambiental uma carga de resolução de problemas que não é dele, né? Existem muitas questões que um empreendimento dentro de um processo de licenciamento ambiental resolve, ele traz, que era do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, do Ministério do Transportes e não do Ministério do Meio Ambiente, certo? Só que o licenciamento ambiental, historicamente, ele vem trazendo essa carga, então a gente precisa o quê? Né? Em mais umas notícias aqui, sistema de licenciamento ambiental na web vai facilitar. Vejam só que tem mudanças aí que estão acontecendo. O ministro defende o autolicenciamento, nós vamos falar um pouquinho disso ainda, né? A licença ambiental poderá ser emitida pela internet. E aí, o que significa tudo isso? Tem necessidade de melhoria, pessoal. Aquelas manchetes lá apontam para algo que precisa ser mudado, precisa ser alterado. E onde que tem melhoria, tem oportunidade de negócio para nós. Nós temos que atuar nisso para poder mudar essa história, certo? E como que está a situação do licenciamento ambiental no Brasil hoje, né? Então, olha lá, eu trouxe um gráfico aqui para vocês terem uma ideia. Esse gráfico tem muita informação, tá? Mas, basicamente, ele é o número de licenças federais emitidas, né? Quando a gente fala licenças federais, é porque tem um órgão federal que trabalha com licenciamento ambiental. O órgão é o IBAMA, mas tem os órgãos estaduais, daí são as licenças daí estaduais, tem os órgãos municipais. Para cada esfera, né, existe um nível de competência, né? A gente não vai entrar muito nesse assunto aqui, mas rapidamente assim, se um empreendimento pega 2 estados, não tem como um estado licenciar sobre o outro, então vai para o IBAMA, vai para a federação. Então, em termos de licenças federais, né, nós vínhamos aqui numa linha aqui, né, muito pequena, e aconteceu alguma coisa aqui em 1997. Né? Eu já vou dizer aqui que é a edição, né, a promulgação, aí, a edição da Resolução CONAMA 237 de 1997.
ali ficou claro a regra do jogo. Ali nessa resolução CONAMA 237 de 97, que diz como que deve ser feito o licenciamento ambiental. A partir desse momento ficou mais seguro, ficou mais claro o que tem que fazer. O investidor também começou a ficar mais tranquilo em termos de investimento, porque ele sabia que precisava ser feito, né? E a gente vem numa ascendente, né, de lá para cá, né, até um pico aqui em 2013, 2014 e tal, e uma queda. O que é essa queda? O que aconteceu aqui que, né, de uma hora para outra começou a ter menos licenças, né? Tem uma coisa que é importante a gente saber também, que tudo isso aqui diz respeito a licenças para obras, né? A partir do momento que a gente tem uma crise econômica, né, no país, não tem obra, não tem dinheiro, não tem necessidade de investimento porque, né, está em recessão, está em crise. Então aqui representa a crise aqui de 2015, 2016, né, que justamente teve menos investimento, menos obra. No meu caso, no nosso caso, no setor elétrico, né, se o país está numa crise, se o país está com recessão econômica, não tem demanda para gerar, para construir mais empreendimentos, não tem demanda para consumir mais energia, não tem demanda para construir mais empreendimentos, né? É uma coisa maluca, né? A gente tem um estudo aí que aponta quantas usinas deverão ser construídas para atender o nível de crescimento do país, né? O PIB, enfim. Tem uma crise, esse estudo vai por água abaixo, porque daí não precisa ser construídos novos empreendimentos durante aquele período, tá? Então, assim, estávamos voltando, né? Já subia a nossa curva aqui do gráfico, veio essa nova crise, né, por conta da epidemia, e isso daí vai afetar bastante também, e de uma forma ou de outra a gente vai ter que sair disso e as obras vão ter que ser retomadas. Para vocês terem uma ideia também, eu trouxe aqui quais são as 10 tipologias que mais tiveram licenças emitidas, tá? Então eu estou trazendo várias informações, daqui a pouco a gente volta um pouquinho na questão conceitual, mas só para vocês irem se alimentando aí de informações do que está acontecendo no nosso país, né? Quando a gente fala de BAMA, a gente está falando que a maior parte dos empreendimentos que são emitidos licenças são estruturas rodoviárias, são rodovias, né? Então, para construir uma nova rodovia, uma nova, né, BR, por exemplo, ou uma estadual também, ou até uma municipal, precisa do licenciamento ambiental. Linhas de transmissão, né? Usinas hidrelétricas, né? Mineração, isso daqui... foi um gráfico que foi tirado aí desde do começo, né, de 80 e pouco, 97, vamos dizer assim, igual aquele gráfico, até hoje em dia, até 2019, ano passado, mas são as principais áreas de atuação do licenciamento ambiental de projetos federais. Mineração, tem bastante coisa. Ah, mas eu sou engenheiro florestal, eu não vou trabalhar no setor minerário. Ah, não? Né? Você acha que não tem que recuperar a área degradada? Então, tem muito trabalho pra gente aí nessa área de mineração. Em todos esses daqui tem área de atuação do engenheiro florestal, ok? Vamos lá. O que está acontecendo com o licenciamento ambiental no Brasil hoje? Se informem, anotem o que eu vou falar, porque nós estamos vivendo um marco, um divisor de águas. Estamos exatamente no momento histórico do licenciamento ambiental no país. Por quê? Porque desde 2004 tem um projeto de lei, o PL 3729. Quem tiver interesse de saber mais, vai lá no site da Câmara dos Deputados, digita PL 3729 de 2004. Tem lá a proposta do projeto de lei, né, da Lei Geral de Licenciamento Ambiental, né? E isso vem sendo discutido, estava bem avançado até o ano passado, estava com uma expectativa de ser aprovado ali em fevereiro, março, veio a epidemia, estirou um pouco, mas notícia aqui, ó, de ontem, cadê a data aqui, ó, 17 de junho, PL sobre licenciamento ambiental pode ser aprovado ainda este ano. Matéria de 2 de junho, PL do licenciamento ambiental está pronto para votação, ele já está para votação, né? Daí ele tem um rito dentro lá da Câmara dos Deputados, vai para os senadores, tal, até ser sancionado pelo presidente, enfim, pode ser que a gente tenha um marco, que é a Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Por que ela é importante? Porque desde então, desde 97, desde 81, da Política Nacional de Meio Ambiente, né, a gente vem licenciando, a gente vem
o licenciamento ambiental ele vem sendo conduzido por meio de leis, decretos que não são as leis federais que abarcam toda a questão do país, né? Então tem resolução do CONAMA, que não é uma lei, ela é uma resolução, um ato, né, administrativo de como que se deve ser feito, só que falta uma lei que fale, que abranja toda a questão do licenciamento ambiental. Então, é uma ótima oportunidade para vocês que estão na faculdade, estão para se formar, já começar a se inteirar do que está por vir. Por quê? Porque daqui a pouco, quem souber, quem tiver conhecimento do que a lei fala, já vai poder ter um passo a mais na frente na hora de ter uma discussão com algum cliente, na hora de ter discussão com algum órgão ambiental, né? Porque embasamento jurídico é importante, né? Qual que é a situação do licenciamento ambiental? Então, vocês podem ver que nos estados, né, nós também temos os movimentos dos estados aprovando suas leis, seus decretos nos níveis estaduais. Então, a coisa tá se estruturando, pessoal, né? Não é tão antigo não assim, tá? Quem trabalha com licenciamento ambiental. Porque teve um boom aí de empreendimentos em 2010 e antes disso não tinha muito, tá? Então, quem tem trabalhado com licenciamento ambiental vem adquirindo experiência de pouco tempo atrás, tá? Então vocês estão no momento certo para poder também trabalhar com isso, tá ok? E aí, vamos lá. Tomar um golinho de água aqui, com licença. Mas lá, Joaquim, me diga, aonde que eu posso trabalhar com licenciamento ambiental, né? Sendo bem prático, tem duas grandes áreas. Na esfera pública, você pode ser um profissional do órgão ambiental, quer dizer, você pode, por meio de concurso público, entrar no IBAMA, entrar numa Secretaria de Estado de Meio Ambiente, né, num órgão ambiental estadual, ou até mesmo numa prefeitura, né, ou até mesmo por cargo comissionado, né, em prefeitura. Você pode estar lá do outro lado do balcão, analisando os pedidos e emitindo as licenças, né, e muito engenheiro florestal nos órgãos ambientais. Na esfera pública, você também pode ser um empreendedor que vai implantar o empreendimento. Este aqui é o meu caso, né? Eu trabalho numa empresa pública, né? E eu sou da área do empreendedor e a gente se relaciona com o órgão ambiental para pedir as licenças. Já na esfera privada, você pode ser o empreendedor, né? No caso, você pode trabalhar para o empreendedor diretamente, ou o empreendedor, para construir um empreendimento, ele vai contratar uma empresa de consultoria para executar o licenciamento ambiental. Então você pode atuar dentro da empresa de consultoria, ou você pode ser um autônomo. Sim, você também não necessariamente você precisa estar numa empresa para trabalhar com licenciamento ambiental. Por que eu digo isso? Licenciamento ambiental não é só de grandes obras, pessoal. O fato de você ter que tirar uma autorização, uma licença para fazer algo, né, já está abrangendo aí o licenciamento ambiental, né? Então, desde uma solicitação de um corte de árvore em área urbana, né, você tem que seguir o rito, os passo a passo do que o órgão ambiental, lá, do que a prefeitura pede, um laudo, um parecer, o documento do proprietário, um mapa, um croquis, enfim. Você não necessariamente precisa então trabalhar numa empresa de consultoria para estar trabalhando com licenciamento ambiental, né? Tem várias dicas aí que eu poderia dar para vocês de como, né, conseguir, mas eu acho que até depois eu vou manter contato com o pessoal aí da Consflora e a gente pode fazer umas outras palestras, outras aulas aí para aprofundar um pouco mais o tema, porque, né, o tempo é meio escasso aqui, eu tenho mais informação para trazer também, tá? Mas espero que tenha ficado claro, né? A gente tem essas duas grandes áreas de atuação. Talvez alguns de vocês já vão estar, putz, eu queria trabalhar lá, putz, eu queria trabalhar ali, né? Então já vai instigando aí vocês aonde que vocês podem atuar, né? Bem dizer, o licenciamento ambiental é uma das áreas que mais contrata, mais emprega gente da área ambiental, tá? Porque tudo quase precisa de licenciamento ambiental, né? Praticamente tudo, né? E o que é o licenciamento ambiental? Enfim, chegamos num conceito, né? Um conceito aqui trazido de uma lei que talvez não vai dizer nada para alguns aqui, né? E eu não quero que vocês decorem, não quero que vocês... Mas eu quero que vocês entendam. Por quê? Porque eu sublinhei as palavras mais importantes para a gente saber do que é o licenciamento ambiental.
Então vamos lá. É um procedimento administrativo. Pelo amor de Deus, o que é o procedimento administrativo? Tá? Ele é diferente de um ato, né? Uma coisa só, uma licença. Né? Ele tem um caminho, ele tem um começo, um meio e uma continuidade, né? Porque muitos processos não têm um fim, porque você segue monitorando os impactos. Né? Então, para você ter um processo, você tem que dar entrada no órgão e ali começa uma série de trocas de relatórios, de análises, de pareceres. Esse procedimento, por estar num órgão ambiental do governo, ele é considerado um procedimento administrativo, tá? Destinado a licenciar atividades, né, ou empreendimentos que utilizem recursos naturais. Aqui a lei falava em recursos naturais, agora com essa revisão aqui ele fala em recursos ambientais, é a mesma coisa, tá? Efetivamente ou potencialmente poluidores ou capaz de causar degradação ambiental. Então, usou recurso natural, causou algum tipo de degradação, licenciamento ambiental, tá? Vamos lá, vamos ver se vocês decoraram aqui então. Vamos lá. O que é o licenciamento ambiental? Que vocês decoraram ou não, né? Eu não queria que vocês decorassem. Vamos ver se vocês entenderam. É um procedimento administrativo, olha ali, ó, os checks, né? Uma sequência, certo? Que é conduzido por um órgão ambiental. No caso aqui, a figura mostra o IBAMA na esfera federal, órgão estadual de meio ambiente na esfera estadual, órgão municipal de meio ambiente na esfera municipal, que ao longo desse processo tem o objetivo de emitir um ato, uma licença, uma autorização. Então, ao longo de um processo, ela tem uns marcos que ela vai emitir algumas autorizações para o empreendedor poder ir fazendo, né? Não significa, às vezes, né, o licenciamento ambiental ele tem algumas etapas que na primeira licença ele já pode sair fazendo tudo, né? Tem umas regrinhas aí que é importante a gente conhecer, né? Que, de alguma forma ou de outra, utilizem recursos naturais. Putz, mas até energia eólica para construir lá um negócio tão limpo, né? Tão bacana. Ah, é? Mas tem que fazer desmatamento, tem que cortar lá na restinga lá da caatinga lá, por exemplo, tem que fazer supressão da caatinga também, né? Tem um impacto na fauna, né? Tem impacto visual, impacto sonoro, tem vários tipos de degradações, de perturbações que por este motivo ele está utilizando o ar como, né, o vento ali como um recurso, né? Aqui na mineração, né, estamos vendo aqui que lógico, né, olha aí o estrago, né, quando a gente olha assim com um olho ambiental conservacionista, é um estrago, mas a gente tem que olhar com um olhar de desenvolvimento em alguns aspectos. Epa, peraí, então vamos lá, aqui pode, lá não pode. E se aqui pode, vai ter que ter várias condicionantes para você não perturbar ainda mais o ambiente. Então tem regras, né? Abertura de áreas, desmatamentos, estradas, rodovias, energia solar, usinas hidrelétricas, usinas nucleares, portos, né? Fábricas, indústrias, enfim, diversas aplicações que de alguma forma ou de outra utilizam os recursos naturais. Conceitos importantes. Vamos lá. Mitigação e compensação. Vocês sabem o que é mitigação e vocês sabem o que é compensação, né? É uma palavra meio parecida, né? Mas, enfim, o que é meio físico, meio biótico, meio socioeconômico? Qual que é a diferença de licença para licenciamento, né? Então, mitigação, pessoal, vem de mitigar, né? Vem de diminuir, vem de reduzir, tá? Por exemplo, né? O exemplo está ali, ó. Se uma supressão, né, o desmatamento, corte, eu vou ter que plantar uma fábrica, naquela área tem uma floresta, uma vegetação, eu vou ter que fazer o corte, tá? Se eu fizesse o corte simplesmente, né, corte raso, sem me preocupar com nada, eu ia ter um impacto alto, né? Agora, dá para diminuir isso? Daria para eu, mesmo tendo que cortar, daria para eu diminuir um pouquinho esse impacto? Dá. Eu posso fazer o resgate da fauna antes das máquinas entrarem, eu posso fazer o resgate da flora, né? Então são ações que eu posso, antes de causar um impacto, eu posso diminuir, certo? Tá? Então uma das medidas mitigadoras aqui, por exemplo, né, afugentar, resgatar, né? Já a compensação, ela implica ali em recompensar, em reparar, ressarcir. Isso significa que eu não tenho o que fazer. Eu vou ter que cortar aquela área de vegetação para implantar aquela fábrica.
Não posso chegar com uma escavadeira lá e realocar aquela floresta de lá. Não tem, é inviável, é impossível. Eu tenho que assumir que aquilo está perdido. Então eu vou ter que reparar, vou ter que fazer uma medida compensatória. Por exemplo, né, vou ter que comprar uma área numa outra área, né, compensar, por exemplo, vou ter que dar um dinheiro por o órgão ambiental fazer alguma coisa como medida de compensação pelo dano que eu causei, né? Então aqui, ó, isso aqui ilustra um pouquinho, né, o trabalho de acompanhamento aqui, né, na mitigação, né, um corte aqui, um trator, né, um trator de esteira derrubando aqui, fazendo um enleiramento, derrubando uma vegetação ali, e um acompanhamento, né? Que se tem alguma fauna ali, algum bicho por perto ali, peraí, maquinista, só um pouquinho, já faz o resgate ali, diminuiu o impacto, né? Fez a soltura depois, né? Resgate de flora. Plantio de árvore, quando você corta uma árvore ameaçada de extinção e o órgão fala, para cada uma ameaçada você vai ter que plantar 10. É uma medida compensatória, né? Quer dizer, não posso pegar aquela árvore tirada ali por ali, eu vou ter que cortar ela e vou ter que reparar o dano. Como? O órgão pediu ali 10, né? Tem órgão que pede 2, 5, enfim, cada órgão vai fazer a sua medida, né? Vamos lá, gente, que tem mais informação aqui, espero que você esteja acompanhando. O que é meio biótico, né? Isso é fácil, né? Bio, vida, né? Então tudo aquilo que tem vida. O que é que tem vida, né? É fauna e flora. Então, o componente biótico são os programas que vão tratar de resgate de fauna, resgate de flora, recuperação, né? Plantio, né? Monitoramento de fauna e de flora, beleza? Então, esse é um dos grandes meios, né, que a gente trabalha sempre com esses 3 meios, né? Quando a gente vai fazer um estudo, a gente tem que ver qual é o impacto no meio biótico, qual é o impacto no meio físico, qual é o impacto no meio socioeconômico, tá? Meio socioeconômico, também a palavra já meio que induz aí a gente, né, ao significado dela, né? Tudo que envolve, de alguma forma, a sociedade ou a economia, né? Então, aqui está representando aqui essa vila aqui nos fundos aqui, né? Se eu tiver que construir uma barragem aqui, ó, né, pequenininha ali, uma CGH, uma central geradora de hidroeletricidade, né, de geração hidrelétrica. Então, eu vou ter um impacto aqui no meio físico, que é água, né, solo, aquilo que não tem vida ali, né, enfim, ar, né, rocha, que mais? Então eu vou ter aqui, ó, meio físico representado aqui pela água, né, aqui fauna, aqui, ó, vegetação no entorno, eu vou ter que talvez cortar, porque vai alagar uma área, né, e vai chegar gente para trabalhar, vai pressionar o serviço público, meio socioeconômico, né, então os 3 meios aqui mapeados. Agora essa tá fácil, né? A gente viu que o licenciamento ambiental é um procedimento administrativo que, ao longo do processo, ele emite atos, ele emite licenças, né? Então eu começo estudando, vou lá, aí beleza, tá ok essa fase, o órgão ambiental vai lá e emite uma licença. A licença é um momento ali que ele emite um documento. Então, licença ambiental é o ato normativo, é o documento. Tá? E licenciamento é tudo que eu tive que fazer para chegar nela, tá? Ok? Essa é uma das diferenças, é importante a gente falar sobre isso, né? E o que eu tenho que saber para entender como é que funciona aí o licenciamento ambiental? Primeiro, toda e qualquer ação do homem causa impacto. Mas eu preciso de licenciamento ambiental para isso? Vocês vão escutar, isso é muito comum. Tem gente, né, empresários, né, mas nossa, por que eu preciso, né? Não, porque toda e qualquer ação causa impacto, a gente vai ter que avaliar qual é o tamanho desse impacto aqui, né? A gente também precisa conhecer um pouquinho sobre a abrangência dos impactos, né? Quando a gente trabalha com licenciamento ambiental, principalmente de grandes empreendimentos, a gente está falando de impactos maiores na área diretamente afetada, depois a gente tem impactos na área de influência direta, depois a gente tem impacto na área de influência indireta, né? Na área de abrangência regional. Então é interessante esse conceito de zoneamento de impacto, porque para trabalhar com licenciamento ambiental é muito importante conhecer essas áreas de influência dos impactos, certo? Né? Tem que saber também, uma premissa essa, né? Os recursos naturais, os recursos ambientais, eles são escassos. E é por isso que a gente faz o licenciamento ambiental. Por isso que a gente visa ter, né, uma
perenidade desses recursos, né? Por quê? Porque se a gente usar, ele vai, né, acabar, ele vai entrar num colapso. Isso é um fato, tá? Isso é um fato. É importante a gente saber também, conhecer um pouquinho sobre a resiliência do ambiente, né? Quem sabe o que é resiliência, né? Infelizmente, né, numa aula ao vivo daria para a gente parar e já dar a voz aí para vocês, né? Mas diz respeito à capacidade daquele ambiente retornar à situação anterior, tá? Vamos chamar assim a plasticidade dele, né? Vou dar um exemplo bem na nossa área aqui, né? Tem uma floresta lá, tal, todos os estratos, né? Com banco de sementes bombando, serrapilheira, ok, também tudo ali, né? Integrado, crescendo naquele caos, né? E daí vem e a gente abre uma clareira, né? Quer dizer, aquele ambiente, ele está tão resiliente, ele tem uma resiliência tão alta que já no momento que abriu a clareira já começa a despertar ali, né, banco de semente, já começa a germinar, tal, já começa a crescer para retomar e voltar àquela condição, né? Agora pega uma pastagem, né? Solo compactado, socado de braquiária, né? Com uma resiliência lá embaixo. Quer dizer, eu tenho gado e tenho braquiária, daí eu vou lá e tiro o gado. Volta assim, tão rápido? Não volta, né? Por quê? Porque a resiliência daquele ambiente já está degradada, já está mais afetada, né? Para isso a gente tem que ter noção de que o ambiente tem isso, tá? Essas resiliências aí, né? E para trabalhar com licenciamento ambiental a gente tem que também sempre ter o componente do meio socioeconômico e saber que nós estamos afetando direitos pessoais e direitos coletivos, né? Rapidamente, eu vou dar um exemplo aqui, direito pessoal, por exemplo, o sujeito tem uma propriedade lá na beira do rio e o rio está numa área onde vai ser implantada uma usina hidrelétrica, né? Eu não quero sair daqui, eu não vendo de jeito nenhum. Geralmente, esses empreendimentos, eles estão numa área de interesse público, uma área que foi decretada de interesse público. Quando uma área é decretada de interesse público, ela tem uma DUP, um decreto de utilidade pública, ele perde o direito da propriedade de não vender. Ele vai receber o ressarcimento, ele vai receber a indenização, mas aquela área ela está destinada para o interesse público, né? E quando a gente fala de direito coletivo, vou dar um exemplo também com usina hidrelétrica, a gente vai lá, barra o rio, né? Começa um impacto, principalmente na ictiofauna, né, nos peixes. E daí, quem depende dos peixes para sobreviver? E a classe dos pescadores lá, né, dos pescadores profissionais, né, que pescavam naquele lugar? Vai ter que fazer uma indenização também para aquele grupo. Então, tem isso daí, tá? Direitos pessoais e direitos coletivos, né? Tem que conhecer para trabalhar com licenciamento ambiental de leis, como a gente falou, do embasamento jurídico. Tem que saber o que é rito processual. Próximo slide eu trago aqui. Tem que saber qual é a atribuição dos órgãos envolvidos. Você veja, é muita coisa, mas eu vou falar para vocês. Não é tão difícil, é que dá trabalho. E é muito instigante, é muito bacana, mas assim, tem bastante informação. E tem que saber de alguns conceitos que a gente passou por aqui, alguns deles, né? Então, o que é o rito processual, né? Vamos lá. Ele fala de etapas, a gente está falando de etapas, tá? O processo, lembra, né? Procedimento administrativo, uma série de etapas, tal. O processo de licenciamento ambiental, ele tem que seguir um rito, ou seja, existe um procedimento para cada etapa do processo. Isso significa que eu não posso pular etapas. Dá um exemplo. Tem lá na lei, né, fala que o licenciamento ambiental, na lei ele fala que ele vai passar por 3 fases. Vai passar pela primeira fase da licença prévia, depois da licença de instalação, depois da licença de operação, né? Eu peço desculpas porque talvez alguns de vocês nunca ouviram falar, outros já ouviram, uns já sabem, outros não sabem. Eu vou ter que assumir aqui que a maioria, né, sabe. Talvez a gente pode até falar disso num outro momento, né? Mas a primeira delas é a licença prévia, que significa que o órgão fala assim, me apresente os estudos para eu avaliar.
Daí você vai lá, faz um EIA-RIMA, se é um empreendimento grande, um relatório ambiental simplificado, se é um pouquinho menor, tal. Tem vários tipos de documentos também. Não vou confundir a cabeça de vocês aqui com uma sopa de letrinhas que tem, né, dentro do licenciamento. E daí eu apresento o estudo. Aí o órgão analisa e fala, ok, né, com base nisso que você apresentou, é viável, dá para compensar e mitigar impactos, né? A localização tá ok, tá, licença prévia. Aí o empreendedor pega a licença prévia e o dono do empreendimento, que quer, né, logo, né, trazer dinheiro para dentro do bolso e tal, vamos lá, vamos começar. Não, não pode começar nada ainda. Não pode mexer um tijolo da obra ainda. Por quê? Porque tem um rito processual a ser seguido. Agora que o órgão ambiental emitiu a LP, a licença prévia, você vai detalhar o que você falou que ia fazer lá no estudo de impacto lá atrás. Aí você vai lá e elabora um projeto básico ambiental, diz certinho como é que você vai fazer, aí ele analisa, então você vai fazer dessa forma? Beleza. LI, licença de instalação. Agora sim, agora você pode escavar, pode construir e tem que monitorar. Então ele tem umas etapas que você não pode pular. E já aconteceu conosco também, em alguns casos, de pular uma etapa de um processo específico lá, que o órgão, né, não percebeu na hora, um outro órgão que acabou analisando percebeu, indicou tal, multa por ter burlado a regra do licenciamento ambiental, né? Então conhecer as etapas é muito importante para ser um profissional diferenciado, né? Afinal, é isso que os empreendedores buscam saber, né? Analisar a demanda, eles esperam isso de nós, né? Que a gente saiba analisar a demanda do cliente e definir o que precisa ser feito, dependendo do estágio que se encontra o empreendimento. Pode ser que você seja contratado numa fase adiantada do empreendimento, então você tem que saber como que é o rito dali para frente ou o que foi feito para trás. Beleza? Vamos adiante. Deixa eu passar aqui. Travou minha apresentação. Vamos ver o que aconteceu aqui. Beleza? Rapidinho, etapas de um processo. Estamos quase chegando aí com 1 hora de apresentação, mas eu estou chegando ao fim. Eu prometo para vocês que logo logo eu encerro aqui. Vocês devem estar cansados já. Eu dividi aqui, pessoal, para vocês entenderem um pouquinho esse tal do rito processual, essas etapas, né? Então, geralmente, tá? Eu tô falando aqui de empreendimentos maiores, médios, pequenos também tem, mas assim, tô sempre tentando trazer o caso mais para os empreendimentos de maior impacto, né? Geralmente, quando você vai começar algo, a primeira etapa é a fase de estudos ambientais, né? Precisa primeiro estudar e entender onde estamos, né, de que forma que está aquele local, como que ele vai ser impactado, imaginar, né? Para isso tem técnicas, é interessante, se faz uma matriz de impacto ambiental para saber como que vai fazer, qual que é o maior impacto, qual que é o menor impacto, enfim. Ela é, né, bem complexa e pode ser bem demorado, dependendo do porte do empreendimento. Depois entra numa fase de obtenção de licenças, né? Então, a partir desse momento que eu peguei o estudo e protocolei no órgão, começa uma fase de troca de relatórios, de análise, de vistoria para ir emitindo as licenças. Depois que eu tirei as licenças já e acabei de implantar a obra, eu sigo monitorando os impactos, tá? Então, os empreendimentos nunca acaba o licenciamento ambiental. Sempre você vai ter que fazer monitoramento dos impactos. Por quê? Porque a licença tem uma validade, né? Por isso que é interessante o licenciamento ambiental. Ele não é uma carta branca para o empreendedor fazer da forma como que ele queira, né? E se ele não fizer, e se ele está sujeito a cancelamento, né? Suspensão da licença, multa, né? Então é bem interessante, porque é um instrumento que controla mesmo, é um poder controlador, né, para os impactos ambientais aí. Agora, dando um pouquinho mais de exemplos, né? Na primeira etapa a gente viu que tinha estudos ambientais. Que tipos de estudos, né? O EIA-RIMA, que é uma sigla famosa, né? Que é a sigla para Estudo de Impacto Ambiental, e o relatório de impacto ambiental, ele é aplicado a grandes empreendimentos, a grandes impactos, de grandes magnitudes, né? Mas eu tenho um empreendimento que não é tão grande assim e tal, tem formas de definir, né, o nível, o tamanho do impacto. Aí você já vai usar um RAS, né, um Relatório Ambiental Simplificado. Pode ser que alguns estados até utilizem outras nomenclaturas para o RAS,
por exemplo, né? Relatório ambiental preliminar, RAP, né? Enfim, mas na grande maioria é RAS, né? Aí passa para a segunda fase, que são as licenças, né? Licença prévia, licença de instalação, licença de operação. Tudo isso tem bastante trabalho para você conseguir tirar essas licenças, né? E o monitoramento é o acompanhamento das condicionantes e das renovações. Então, toda vez que um órgão ambiental emite uma licença, ele emite um documento junto, um relatório, que tem condicionantes. Ó, para você manter essa licença, é uma condição da licença ficar vigente, certo? Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, tal. Então, tem várias ações aí, né? E agora, dicas para quem está aí se formando, né? Eu trouxe aqui 6, tá? E eu escrevi pensando em mim, tá? Pensando em mim, tipo, o que eu gostaria talvez de ter ouvido ali, né? Que quando eu estivesse indo para o mercado de trabalho. Então, autoconfiança, no sentido que a gente sai da universidade, a gente sai da faculdade se sentindo que não sabe nada, né? Se sentindo cru. Sentindo que, meu Deus do céu, passei 5 anos aqui e agora como é que eu vou assinar uma RT, me responsabilizar, né? É normal, é comum esse sentimento, mas eu diria para vocês que se a gente trabalhar essa dosagem de autoconfiança de que sim, nós temos conhecimento ou nós temos capacidade, porque às vezes você nem sabe como é que faz, né? Aí entra a ousadia já, é aí que eu me refiro também, né? O primeiro trabalho que eu peguei foi para fazer uma averbação de reserva legal numa propriedade, né? Aí o proprietário chegou lá, você faz isso? Aí eu faço, eu não sabia fazer, né? Faço, não, né? Autoconfiança e ousadia ali. Aí, então beleza, então eu espero né, fazer o produto e tal. O que eu fiz? Saí correndo atrás de gente que sabia, né? Aí eu até vou para o item 5 aqui, ó. Fui ver quem tem mais experiência, né? Peguei lá um amigo que já estava trabalhando com, né, elaboração de mapas, porque eu não sabia fazer mapa, então, mas eu tinha uma ideia de mapear a paisagem, de identificar a vegetação, porte de vegetação. Dá para fazer um mapa aqui, eu só precisava de umas ajudas, assim, né? Então, autoconfiança, ousadia, né? Não ter medo de errar. Isso é bem difícil quando a gente tem medo, né? Não tem autoconfiança e não tem ousadia. O próximo passo é você, não vou pegar isso aí porque, sei lá, né? Não sei fazer, né? Mas, gente, a gente tem que trabalhar isso, tá? Assim, todo mundo erra, né? E vocês vão errar ao longo da vida inteira, né? E depois você vai se acostumando com isso, né? O fato é que no começo você acha que você tem que fazer tudo certo, né? E claro, né? Não vai também assumir coisas enormes, gigantescas, porque daí é claro que daí você pode queimar o nome, né? Mas assim, é importante essa mensagem, tá? Não ter medo de errar, porque tem que tentar, tem que ir atrás. E outra, o trabalho não vai vir atrás de você. Para pouca gente vem. Tem uns sortudos aí que os caras ligam, pô, você quer trabalhar aqui, né? Tipo, a maioria tem que ir atrás, né? E como que você faz isso? Como é que você vai atrás do serviço? Eu tenho uma dica aqui que eu já dei para alguns alunos também, e alguns deles até chegaram a colocar em prática e assim, não é fácil, né? Não é fácil, mas dá. Por exemplo, vão lá na prefeitura, conhece alguém na prefeitura? Conhece alguém na secretaria? Ah, beleza, conhece. Não conhece ninguém. Beleza, dá nada, liga lá, vai lá, tenta falar com alguém da área de meio ambiente lá e tenta ver se aquela prefeitura, né? Começa pelo pequeno, né? Não vai lá no órgão estadual, já começa no menorzinho ali, uma cidade menor, talvez. Geralmente, se tem uma secretaria de meio ambiente, eles fazem fiscalizações nas propriedades, denúncias, e os proprietários, eles têm infrações, eles têm multas, eles precisam se defender. E o cara muitas vezes não sabe para onde correr, né? E você tá ali com o conhecimento técnico, vai atrás do embasamento jurídico, né? Então, assim, tem trabalho, só que às vezes o trabalho não vem até você, você tem que garimpar ele, você tem que ir atrás, né? E aprender com quem tem mais experiência, isso é para todas as áreas, né? Isso é interessante. Quando a gente tem filho, a gente vê isso na prática, né? Eu particularmente tenho 3 já,
né? Mas eu lembro muito bem do primeiro, e pelo amor de Deus, né? O que eu vou fazer? Como é que é isso aqui? Daí você vai lá com o teu pai, com a tua mãe, com a tua avó, né? As pessoas vão falando algumas coisas ali, você vai aprendendo, né? Na área profissional, mesma coisa, né? Não adianta você, né, tentar aí sair fazendo as coisas sem ter esse apoio, né? Gente, a gente tem que trabalhar numa rede, num network, tá? Então, façam rede de contato, conheçam pessoas, sigam as pessoas que vocês admiram, né? Porque ali você vai pegando mais experiência e vai dando mais autoconfiança, vai dando mais ousadia, né? E isso eu aprendi também, o último item, continuem estudando, né? Puta, tô me formando, acabei agora a faculdade, porra, se eu fizer as contas, foram mais de 20 e poucos anos estudando, desde a pré-escola até agora, eu quero uma pausa. Beleza, dá uma pausa, mas não deixe de estudar, porque a coisa segue mudando, a coisa segue se atualizando, a gente precisa estar se atualizando sempre, tá bom? Então essas são algumas dicas que eu queria trazer para vocês aqui. A gente viu bastante coisa hoje, né? A gente falou um pouquinho do profissional, da área ambiental, né? O tripé, né? Do conhecimento técnico, embasamento jurídico, princípio filosófico, né? Falamos do porquê, como, onde, o que é o licenciamento ambiental. Falamos da situação do licenciamento ambiental no Brasil, alguns conceitos a gente abordou aqui também, né? O que eu tenho que saber para trabalhar com licenciamento ambiental. Pincelei algumas etapas ali e dicas para o pessoal que está se formando, né? Será que eu consegui atingir aí a minha mensagem? Olha lá, ó, trabalhar com licenciamento ambiental é uma das grandes áreas de atuação para um engenheiro florestal. Eu espero que eu tenha atendido aí a expectativa do InovaFlor, atendido a expectativa de todos vocês que estão acompanhando aqui, e eu desejo uma boa sorte na carreira de vocês, né? Esses são os meus contatos, não se preocupem, logo no chat aqui eu vou disponibilizar aqui para vocês também. Eu tenho um canal aberto de comunicação com quem quer buscar informação, se capacitar, tá? Quem tiver interesse, em agosto ou em setembro eu vou abrir uma nova turma, tá? O curso que eu tenho online, ele não fica aberto, assim, disponível para o cara chegar lá e comprar, porque eu faço uma mentoria, eu faço uma assessoria, eu fico junto do aluno, faço aulas ao vivo, né? Tem as aulas gravadas, tal. É uma grande oportunidade para, na verdade, ele é bem voltado para quem não tem experiência e quer trabalhar na área, tá? Ele também é para quem quer se aperfeiçoar, mas eu tenho focado muito porque eu quero trazer mais gente para trabalhar com licenciamento ambiental no nosso país, porque estamos precisando, pessoal. Tem bastante serviço aí. Tá ok? Vou parar minha transmissão aqui e vou voltar para a sala do chat. Muito obrigado, Joaquim. Foi realmente sensacional. Com certeza atendeu todas as nossas expectativas que a gente tinha quanto a essa palestra. É brilhante. Eu sou meio suspeito para falar porque eu já acompanho o teu trabalho há um bom tempo, teus cursos de formação ambiental, então realmente atendeu as expectativas. Agora a gente vai passar para o momento de solução das perguntas que mandaram aqui no chat. A gente foi dando uma olhada e anotando todas que a galera mandou. Sim, então, tem bastante pergunta. Eu tô vendo ali, são alunos ali, é 117, né? O perguntas é do lado ali. Vocês vão me mandando, como que vocês preferem? Que eu vou lendo e vou respondendo? Qual que é a dinâmica aí agora? Eu vou lendo para você e você vai respondendo. Perfeito. Vamos lá, então. As pessoas não ficam com a câmera aberta, né? É isso mesmo, né? Eu fico com essa tela aqui, só vamos respondendo agora, certo? Isso, só sua câmera que fica aberta nesse momento. Já, vocês estão me vendo bem. Então vamos lá, manda lá. Primeira pergunta. Pergunta da Bianca Alvarenga. A Bianca é da UFSCar de Sorocaba. Primeiramente, ela agradece pela oportunidade dada pela InovaFlor e pelo profissional que você é. Ela gostaria de perguntar o papel do profissional do licenciamento ambiental em tragédias como Brumadinho e Mariana. Como é que fica esse papel do profissional nesses casos? Olha, que interessante. Eu vou, antes de responder a pergunta, eu vou só falar uma coisa assim que muita gente me pergunta, talvez seja uma das perguntas das pessoas, mas sim, quem que pode trabalhar com licenciamento ambiental? Né? Qual é o profissional que atua nessa área? Né? E a resposta que eu tenho é todos. Qualquer um que quer trabalhar com licenciamento ambiental pode trabalhar.
É mesmo? Mesmo um engenheiro civil? Sim, porque para algumas atividades do licenciamento ambiental, precisa sim ter Já está no finalzinho já. uma atribuição técnica, né? Dá um exemplo aqui, eu já vou chegar na pergunta de Brumadinho e Mariana lá, só quero fazer essa introdução aqui, tá? Para ter uma autorização de supressão da vegetação, não, tem que ter a RT de um engenheiro florestal. Para ser um coordenador de resgate de fauna, biólogo ou veterinário. Tem algumas questões, algumas atividades que tem que ter atribuição específica. Mas para você representar uma empresa frente a um processo de licenciamento ambiental, para tramitar documentos, para fazer, né, defesas, tal, qualquer um pode. Tá? O cara do órgão ambiental não vai olhar para você, você é um historiador, o que você está fazendo aqui? Não, você pode sim representar, até porque se você tiver procuração, enfim, você vai adquirindo conhecimento técnico. É claro que profissionais que atuam nas áreas ambientais aí, né, que tenham mais conhecimento, né, genéricos, assim, tem uma preferência maior, porque daí trabalha com várias áreas, né? Voltando para a pergunta da nossa colega ali, a atuação de um profissional em situações trágicas aí, né, como Mariana e Brumadinho, né, eu não queria estar na pele deles, né, porque ali teve bastante informação, né, que nem veio à tona, nem veio a público, né, mas possivelmente teve omissão na prestação de informações para o órgão ambiental. Pode ter havido ali situações onde a empresa e o órgão ambiental tinham alguma relação não muito, né, vamos chamar assim, que tinha alguma relação ruim, né, no sentido de pagamento, de propina. Pode ter acontecido, eu não estou acusando aqui, mas situações essas que vão atrapalhando o processo de licenciamento ambiental. No caso ali, eu não sou da área de mineração, barragens de rejeito são muito diferentes de barragens de hidrelétricas, né? Barragens de hidrelétricas têm um conceito de segurança de barragem muito maior, né? Elas são, em termos de engenharia e de monitoramento, elas são muito mais seguras, né? Elas não aumentam de tamanho à medida que vai aumentando a quantidade de rejeito, ela é projetada, construída e fica daquele tamanho. Já as barragens de rejeito, eles constroem uma barragem, enchem de rejeito, daí eles constroem um segundo patamar num solo já mais fraco, né? E vão subindo esses patamares. Então, assim, naquele caso específico, deveria ter sido feito muito monitoramento do meio físico, tá? Meio físico, né? Para saber entender como é que estaria se comportando ali aquela barragem, né? Mas, de fato, é uma área que talvez tenha vários programas ali. Uma usina hidrelétrica, eu trabalhei com 32 programas, né? 32 programas do meio físico, biótico, socioeconômico. Numa barragem de rejeito é uma quantidade possivelmente menor, tá? Mas complexa também, tá? Não sei se eu consegui responder ela. Próxima pergunta? Oi, Joaquim, ativa o seu áudio novamente, que eu Agora acho que eu vi. que alguém desativou. Eu estava o tempo novamente. todo falando sem áudio? Não, você já tinha Foi agora. terminado já. Tá joia. Então vamos lá. Próxima pergunta, então. Não sei se eu respondi ela, mas vamos lá. Respondeu corretamente. Temos uma pergunta agora da Cesarina Carvalho. Ela é discente de Engenharia Florestal da UFOPA e atual presidente da Consflor Júnior. Ela gostaria de saber o seguinte: no gráfico sobre tipologias de licenças emitidas, os empreendimentos florestais estão nas estatísticas de outros? Os empreendimentos florestais, se diz, será que ela está dizendo manejo, florestas, projetos, florestas nacionais, florestas estaduais que tem algum tipo de manejo ou autorizações de supressões? É isso? Porque naquele gráfico de tipologias, não, eu acho que não estaria. Deixa eu ver se eu consigo voltar lá, mas vamos ver se eu conseguiria voltar de volta aqui, só para a gente olhar o que a nossa colega estava se referindo lá.
outros, né? Mas eu creio que não, tá? Até eu confesso que eu não sei o que ele está considerando o outros, mas ali geralmente são obras mesmo, né? Ah, lógico, eu estou no fim da palestra aqui. Tem que voltar lá agora. Vamos lá. Vamos ver os gráficos. Vocês estão vendo aí? Ah, aqui ó, outras, tá? Não, eu acredito que não, são todos tipos de empreendimentos mesmo, tá? Em todos eles tem o componente florestal sendo afetado, sendo alterado de alguma forma, né? Sendo fragmentado, e aí que eu acho que entra aí o componente florestal, tá? Certo. Próxima pergunta vem da Mel Carneiro. Aham. A Mel Carneiro, ela é engenheira florestal, formada na UFOPA, já trabalhou com técnica ambiental em uma obra de LT, e ela quer saber como se dá o licenciamento ambiental nesses empreendimentos grandiosos e as dificuldades da área ambiental nessas obras. Interessante. É uma pergunta bem assim, complexa, no sentido de muita informação eu daria para ter a resposta. Mas sim, resumindo, para dar uma resposta, uma luz aí para essa resposta, os empreendimentos de linhas de transmissão, eles são considerados empreendimentos lineares, né? Então tem empreendimentos pontuais, então pega lá usina hidrelétrica, porto, aeroporto, fábricas, né? Uma planta, né? E já os empreendimentos lineares, a gente tem linha de transmissão, rodovias, ferrovias, né? Em geral, a característica maior de diferença entre eles é que numa linha de transmissão, por exemplo, a propriedade da área permanece sendo do proprietário. Ele não é retirado da área. O que acontece é uma servidão de passagem, né? Então paga-se uma indenização pelo uso durante o período de concessão daquele empreendimento. Lembrando que todos esses empreendimentos de grande porte que foram implantados por conta de uma utilidade pública, eles não pertencem às empresas, eles pertencem ao governo federal e eles são concedidos, né, por meio de concessão à exploração econômica daquele recurso, né? Então, o caso da usina que a gente construiu no Mato Grosso são 35 anos de concessão. A gente construiu e vamos ficar lá os outros 30 anos, vamos dizer assim, né? Gerando energia, gerando lucro e tal, para daí depois ir para leilão de novo, tá? Então, beleza. A linha de transmissão tem essa característica, né? Onde você faz uma concessão, na verdade você faz uma faixa de servidão, né? Uma outra grande característica é que cada vez mais as tecnologias estão avançando e a gente está vendo que os projetos de engenharia estão se adequando ao mínimo impacto. Onde que a gente vê isso? Torres de linhas de transmissão mais altas, as torres sendo alteadas entre um fragmento, por exemplo, para não ter a necessidade, para não ter a necessidade do corte da vegetação, né? É interessante isso, porque antigamente o que se fazia? Pegava uma faixa lá de 20 metros, de 30 metros e fazia corte raso nessa área, porque tem que ter uma área de segurança, né? Hoje em dia, corta-se 5 metros, porque daí é só para passar o cabo, e daí eles levantam o cabo, né, e fazem o desbaste seletivo dos indivíduos maiores que estão no arco, né, de energia ali daquele campo eletromagnético da linha de transmissão. Então a gente está vendo aí os projetos também se adequando às questões ambientais, né? Que mais que tinha na pergunta lá? Eu acho que era, não sei se eu respondi, tinha mais questões relacionadas à atribuição de profissional ou não? Ela perguntava também sobre as dificuldades da área ambiental nessas obras grandiosas. Então, tem grandes dificuldades porque ela atinge, às vezes, uma área pequena, mas ela acaba fragmentando muitos fragmentos florestais, né? Num processo de licenciamento ambiental de uma linha de transmissão, geralmente, na fase de estudos ambientais,
o empreendedor que vai fazer um EIA-RIMA, por exemplo, ele tem que apresentar 3 alternativas, né, locacionais, 3 alternativas que mais, vamos dizer, possíveis de serem implantadas. E o órgão ambiental acaba avaliando e pontuando, né, qual que é o menor impacto. Geralmente, né, o menor impacto é aquele que passa pelas áreas já alteradas, né? Só que fazer curvas numa linha de transmissão custa mais caro. Então tem todo um ajuste aí, porque a gente tem que lembrar que a gente tem que ter o olhar da sustentabilidade, né? Que é o tripé da economia, do meio ambiente e do social, né? Então não adianta o órgão ambiental fechar o olho e falar assim, não, vai custar 10 vezes mais, eu quero que você faça. Não é por aí também, né? Uma outra grande dificuldade dos empreendimentos lineares, assim, que acaba impactando, é que ele atinge muitos municípios, né? E muitas pessoas, muitas comunidades, enfim, que mais que teria de impactos ali? Tem menos impactos do que empreendimentos pontuais que acabam fazendo desmatamentos maiores, mas o fato da fragmentação eu acho que é um dos maiores. Para rodovias, um dos grandes impactos aí, que assim é triste de ver, mas é o atropelamento, né? A gente às vezes, eu acompanho aí o trabalho de um pessoal lá que faz ecologia de rodovias, né? E eles chegaram a números absurdos, assim, de que às vezes para implantar uma obra morre mais bicho atropelado do que no desmatamento da área necessária, sabe? E isso é realmente um dos grandes impactos aí, a parte de atropelamento de animais nesses empreendimentos rodoviários aí, né? Acho que é isso, de cabeça, assim. A próxima pergunta vem da Simone Broeto. Quais as áreas do direito estão relacionadas ao licenciamento ambiental? Direito ambiental, Código Florestal, direito administrativo, quais delas ou quais mais? Todas. Todas as áreas. Por quê? Porque se a gente for olhar para a lei de crimes ambientais, né, na prática a gente tem a responsabilidade administrativa, né? Então, para responder ao órgão ambiental por algum crime, por alguma coisa que aconteceu, né, você vai responder uma infração do órgão ambiental. Dependendo do grau de impacto que você causou, da forma como você feriu ali, né, a lei de crimes ambientais, você também pode ser responsabilizado na esfera civil, tá? Aí é o Ministério Público que vai entrar contra a instituição, né, contra os representantes ali da instituição, mas também pode ser avaliado e analisado e pode incorrer num crime na esfera criminal, que daí é contra a pessoa física, né? Então, assim, órgão ambiental, esfera administrativa, Ministério Público na esfera civil, Polícia Federal na esfera criminal. Todos eles nós estamos sujeitos a incorrer, né, a estar envolvidos aí em alguma dessas esferas. Dentro da área de legislação, não sei se a pessoa que perguntou queria também saber um pouco disso, eu vou dar aqui algumas dicas aí, ó. A Política Nacional de Meio Ambiente, ela é muito importante conhecer para o licenciamento ambiental, é a Lei 6938/81, né, que é o ano de 81. Daí a gente tem a Resolução CONAMA 1 de 86, que vai falar sobre a necessidade de avaliação e estudos de impacto ambiental. Daí a gente tem a Resolução CONAMA 237 de 97, que fala como se faz o licenciamento ambiental, tá? Nós temos a Lei Complementar 140 de 2011, que vai dizer qual é a competência dos órgãos para licenciar. Essa é muito importante porque é uma discussão muito comum na área de licenciamento, de dúvidas de quem vai licenciar, se é o Estado ou se é o IBAMA, se é o município ou se é o Estado, né? Lei Complementar 140 de 2011. Essas 4 que eu mencionei são as principais. Tem a Lei de Crimes Ambientais, não me recordo o número agora de cabeça aqui, mas é interessante também porque todas as práticas que causam algum tipo de impacto, a gente está sujeito a incorrer em crimes ambientais. Aliás, um dos itens lá, um dos artigos da Lei de Crimes Ambientais fala que o profissional que
que omitir informações ao órgão ambiental, ele também está sujeito às penalidades, né? Então é por isso que o licenciamento ambiental ele tem essa pegada aí, né? Tipo, se eu não for falar, eu posso não contar para o órgão. Você está sujeito a um crime ambiental, o fato de você não contar algo errado que aconteceu no teu empreendimento. Temos uma pergunta da Marla Ribeiro, um pouco linkado a isso que tu acabou de falar. Ela pergunta sobre as medidas de compensação ambiental que são cobradas pelo órgão ambiental. Como é que é feita essa fiscalização? Eles vão atrás realmente para saber se a empresa cumpriu essa compensação ambiental? Perfeito, bacana. É verdade, às vezes, né, a gente fica na dúvida se isso acontece mesmo. Então, em termos de compensação, gente, tem algumas questões aí que daria para a gente tentar clarear um pouco, né? Existe uma lei, que é a lei da SNUC, é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que fala lá num dos artigos que para empreendimentos que causem significativo impacto ambiental, um percentual de até 5% do valor da obra deve ser destinado para fins de compensação ambiental para as unidades de conservação. Então, todo órgão ambiental deve se ater a essa lei, a esse artigo da lei e deve cobrar do empreendedor, né, um valor. Esse valor, geralmente, ele é repassado, dinheiro mesmo, na conta, né, do órgão, e o órgão tem que aplicar ou na aquisição de áreas de unidades de conservação ou na elaboração de planos de manejo, enfim, deve ser destinado para unidades de conservação, ok? Essa é uma compensação. Outra medida compensatória geralmente está relacionado a espécies protegidas, né? Então o órgão ambiental ele exige lá um inventário florestal da área que vai ser atingida. Dentro desse inventário florestal existe ali, né, o sortimento e toda a tipologia, todas as espécies e os volumes, né, em termos de espécies que vão ser impactadas. Aquelas que estão na lista de ameaçadas de extinção têm um tratamento diferenciado para medidas compensatórias. Então o órgão ambiental faz um cálculo e daí depende, ou ele paga para fazer o plantio no outro local ali mesmo, ou ele paga para alguém outro fazer, e tudo isso mediante comprovações, mediante relatórios, de evidências, e geralmente o órgão ambiental ele acaba fazendo uma vistoria técnica para atestar isso daí, né? Então, isso é uma outra tipo de medida compensatória. Tem uma outra compensação que ela é aplicada mais aqui pela lei da Mata Atlântica, ela não cai muito aí para o pessoal da Amazônia aí, mas fala lá num dos artigos da lei da Mata Atlântica que a área afetada, né, ela deve ser compensada em mesma tamanho, condição, estrutura dentro da microbacia, enfim. Então, além do empreendedor ter que pagar os 0,5% do valor da obra para a unidade de conservação, ele tem que adquirir uma área, né, para compensar e, em tese, proteger ela. Mais ou menos na linha do raciocínio do desmatamento evitado, né? Então, beleza, já que você cortou aqui, você vai ter que proteger uma outra área né, ou fazer uma reserva, uma RPPN, ou doar para o Estado, né? Às vezes o Estado nega, ele não quer, ou manter essa área como medida compensatória e ter um tipo de fiscalização, né, periódico para demonstrar para o órgão que você tem aquela área, né? Que outra medida a gente tem? Bom, enfim, tem, lógico, os programas todos, né, medidas compensatórias, assim, plantio, recuperação de áreas, né, geralmente tudo isso daí passa, sim, por fiscalizações e comprovações, primeiro pelo empreendedor, atestando, depois do órgão ambiental vindo fiscalizar também, né. E é interessante, pessoal, que, assim, em tese, todos os processos são públicos, né? É lógico que alguns são difíceis de encontrar, mas dentro do site do IBAMA você consegue encontrar diversos documentos que compõem um processo administrativo de licenciamento ambiental. E ali você começa a entender ali quais são as medidas, né? Enfim,
Uma outro tipo de compensação, né, que acontece bastante também, são as reservas legais atingidas, né? Então o empreendedor vai lá atingir uma área do proprietário, ele tem que compensar isso, né? Por quê? Porque é sacanagem, às vezes o proprietário tinha a reserva legal dele bem na área que foi atingida, aí cortou aquela área, o proprietário vai ter que ter a reserva legal no resto que sobrou? Não, cabe ao empreendedor que impactou ou compensar ou dar um dinheiro para o proprietário comprar uma outra área, né? Enfim, o que me veio à cabeça aqui tem várias mesmo, vários tipos, mas sempre tem que estar evidenciando. O que mais? Perguntas? Temos uma pergunta da Darliane Rocha, ela é graduanda de Ciências Agrárias da UFOPA. Quais os maiores impasses de se obter licenciamentos ambientais de um determinado empreendimento? Boa pergunta. E eu vou dizer para vocês que tem assim dificuldades muitas vezes na qualidade das informações que vieram dos estudos ambientais, tá? Na qualidade de informações dos relatórios que são gerados, né? Então, para isso a gente precisa de bons profissionais. Às vezes a gente se depara com profissionais dentro do órgão ambiental que também não estão capacitados e também não conhecem o processo de licenciamento ambiental. Nós temos órgãos ambientais mal equipados, sobrecarregados. Geralmente uma equipe de 5, 6 profissionais de diversas áreas compõe uma equipe de licenciamento ambiental de um estado e ele está lá analisando 5 EIA-RIMA, fiscalizando 3 empreendimentos em implantação e fica fazendo várias coisas. Então, tipo assim, falta recursos humanos e recursos técnicos, né? Muitas vezes a área ambiental ela é tida dentro de um governo do estado como não prioritária, então o recurso que acaba entrando não fica lá, vai para o fundo, né, do estado. Nós temos dificuldades aí também, vamos dizer assim, dentro de um processo de licenciamento ambiental, prazos para cumprir, né? Às vezes a gente deseja que o órgão faça análise num período curto para conseguir atender um cronograma da obra e não acontece, não é na forma como que a gente quer, né? Nós temos dificuldades ao longo do processo de pessoas que vêm, lógico, tem muita gente que tem todo o direito de exigir, né, todos os danos, mas tem muitos aproveitadores, né? Isso é bem difícil, é bem complicado. Um exemplo bem rápido para vocês, nós tivemos lá a usina hidrelétrica, né? E daí tinha a classe dos pescadores que de fato, né, era atingida, era afetada. Aí, né, quando a gente foi ver lá, tinha 50 pessoas pedindo lá, né, alguma compensação, uma medida para, né, acabou o pescado, acabou a pesca por causa da usina. Passou algum tempo, já eram 100. E quando a gente foi analisar os cadastros, eram de pessoas de outros municípios que nunca sequer estiveram lá. Então, assim, é bem difícil isso, né? Nós temos uma dificuldade também do entendimento da população de algumas questões, né? Sempre acham que o empreendimento, o empreendedor, né, aquela coisa do mal ali, e o meu papel como coordenador do licenciamento ambiental, era justamente levar essa informação para a população do quanto também de impacto positivo que o empreendimento acaba trazendo, né? E isso pouca gente fala, né? Então tem vários tipos de desafios aí, né? Que daria para elencar, mas assim, que me veio à cabeça, acho que são esses, assim. Certo. A Raine Santiago está perguntando quais são as licenças que o engenheiro florestal pode assinar. Bom, tem várias, né? Eu vou tentar pegar como exemplo aqui do meu caso como dentro do licenciamento ambiental, né? Então, por exemplo, eu revisei inventário florestal por conta, né, que a gente não fez, a gente contratou, né? Então, um engenheiro florestal emitiu uma RT por conta do inventário florestal. Eu emiti a RT por responsabilidade dentro do processo de licenciamento ambiental, então eu podia assinar isso, né, por ser o coordenador, então eu tenho ainda essa RT, ela está vigente ainda como responsável.
parecer, eu fiz a RT também de viveiro de mudas, né? Quer dizer, a gente construiu um viveiro, então eu fiz o projeto, né? E toda a questão de, enfim, teve todo o programa de resgate de flora, teve um outro engenheiro florestal que assinou uma RT por ser o responsável pelo programa de resgate de flora, teve um outro pela recuperação, pelo plantio de mudas, né? No caso, pela construção e elaboração de um viveiro. Tem ARTs que você acaba emitindo de pareceres técnicos de processos dentro do licenciamento ambiental, né? Por exemplo, volume de madeira. Isso também teve muita RT de engenheiro florestal dentro do nosso processo, pela cubagem das madeiras cortadas que precisavam ser destinadas, vendidas, enfim. A princípio, toda essa cubagem, né, também cabe ao engenheiro florestal assinar qual o volume de madeira que foi cortado. Bom, tem N tipos, mas assim, tem várias atuações, né? Corte de vegetação, né? Corte, plantio, enfim. Acho que é isso. Certo. O nosso tempo ele já passou de 9 horas. Temos Ok. mais 6 perguntinhas. Você pode responder todas elas, Joaquim? Claro, Como fica o claro. tempo pra você? Aproveita. Não, vamos aproveitar. Manda aí. Bora lá, então. Temos uma pergunta do Daniel Macedo, da UFRB, Cruz das Almas, Bahia. Bahia. Para o processo de negociação para que um projeto seja justo, para ambos, quais os parâmetros são essenciais? É um pouco genérica a pergunta, né? Mas eu vou tentar construir uma resposta aqui. Então, pode ler de volta? Para o processo de negociação de um projeto, para que ele seja justo, para ambos, quais parâmetros são essenciais? Clareza, transparência, né? Veracidade, quer dizer, você vai fazer uma proposta para um empreendedor, para um cliente, né? Você primeiro tem que mapear muito bem quais são os teus custos, né? Você vai ter que dizer quantas horas você vai precisar, qual é o custo da tua hora técnica, qual é o custo do deslocamento, da alimentação, e vai lá, bota um valor que você julga ser justo pelo pagamento dessas suas horas, né? E muitas vezes é interessante você abrir esse valor, né? Se você sentir que cabe, né? E isso ele vai ver que aquele valor que você está tentando negociar está descrito ali, ele não está pagando, né, por coisas que não foi pedido, assim. Então o valor da RT, às vezes é interessante isso, você destrinchar, abrir o valor da proposta que você vai fazer para quem está recebendo entender por que é tão caro, por que é tão barato, né? Então eu acho que eu iria por aí. A Marina é estudante de engenharia florestal da UTFPR, Campus dos Vizinhos. Gostaria de saber como está o campo de atuação de licenciamento ambiental no estado do Paraná. Há muitos profissionais que já atuam na área ou existe uma certa deficiência? Como tu enxerga? Legal. Eu vou fazer uma resposta. Você só dá uma olhada que eu tinha esquecido, já tem um pessoal saindo. Eu vou jogar no chat alguns links para as pessoas poderem acessar e conhecer, né, um pouquinho do trabalho aí, né? Que é o site, o link do YouTube. E aqui, ó, gente, para quem quiser baixar o e-book lá, né? Tá aí, ó, o e-book e a apresentação tá aqui, ó. Vocês estão vendo aí no chat, gente? Quem quiser baixar a apresentação, vai lá, baixa o e-book, entra na lista de e-mail, né? Beleza? O primeiro é o site e tal. Eu queria fazer isso para aproveitar que o pessoal tá aí ainda, né? E depois o pessoal que saiu, vocês devem ter o contato, pode enviar para eles também. Vamos lá. Então, você pode ler de volta com relação à atuação do profissional no estado do Paraná? Como que era mesmo? Isso é uma pergunta da Marina. Só Marina. um momento, vou retomar aqui. Tá bom. Ela gostaria de saber como está o campo de atuação do licenciamento no estado do Paraná. Há muitos profissionais que já atuam na área ou existe uma certa deficiência? Como é que tu enxerga isso?
Eu enxergo que tem muito para crescer, que tem bastante serviço, que tem bastante demanda. Eu tenho acompanhado as notícias, foi a Marina, né? A Marina ali que perguntou, a Marina, que o estado do Paraná está se adequando a tentar desburocratizar ao máximo o processo de licenciamento ambiental, porque sim, tem muita burocracia, né? Então, tentando fazer com que a coisa possa andar um pouquinho mais rápido sem perder qualidade ambiental, né? Eu tenho acompanhado isso, de fato, né, alguns estados, mas aqui no Paraná, sim, tem projetos de usinas pequenas para sair, onde foi aprovado já na Assembleia, né, e que vai absorver bastante gente no mercado de trabalho para atuar. E eu sempre digo assim que quem for bom, quem for atrás, tem trabalho sim, tem bastante trabalho, né? Eu mesmo, né, coloco aqui, participo de uns grupos de WhatsApp, né? Volta e meia vem lá quem faz um plano de gerenciamento de resíduos sólidos? Gente, não é a nossa atribuição, mas eu sei fazer, eu não sei fazer, eu sei revisar, eu sei o que tem que ter, eu sei quem faça. Só de fazer a ponte entre um engenheiro ambiental que elabora e o cara que precisa, já dá para ter um tipo de trabalho, né? Então, assim, para a área do engenheiro florestal aqui no estado do Paraná, tem sim bastante atuação. Eu diria que o Brasil inteiro é uma terra de oportunidades, assim, é que eu sou um pouco otimista, assim, né? E eu gosto de falar isso porque eu vivi na prática, lá no Mato Grosso, a deficiência de vários municípios lá com profissionais qualificados, né? Quer dizer, tem profissionais, mas o cara que tem um embasamento jurídico ali, que saiba elaborar um parecer técnico, que saiba elaborar um relatório, que não fique trabalhando no copia e cola, que resolva o problema de uma pessoa, que não fica enchendo linguiça num relatório, que fale, que vai elaborar um PRAD, não fica trazendo histórico com 10 páginas, não, fala como que tem que ser feito, como que deve ser feito, executado, sabe? Então assim, a gente tem que trabalhar melhor aí, né? Eu sei que o papel da universidade é importantíssimo, mas eu sei que depois que a gente vai para o mercado de trabalho, que a gente se depara com situações que a gente não viu na faculdade, né? Então, assim, aqui no estado do Paraná tem bastante, assim, eu estou vendo que tá crescendo. É lógico que agora está uma crise em todo o mundo, né? Mas, assim, vamos considerar o período antes da crise, assim, a coisa estava indo bem e tem bastante atuação, assim. E, claro, sempre que tiver alguma oportunidade, né, a gente tem que fazer uma rede de contato, gente, rede de contato, essa é a palavra. Se vocês não ficarem, né, fechados assim, os trabalhos não vão vir, você tem que mostrar as caras. O que é mostrar as caras? É estar nos eventos, conversar com as pessoas, buscar o e-mail de um cara bambambam lá e falar com ele, né? É possível hoje, é muito fácil, tá? Então, acho que é por aí. Certo. Temos uma pergunta da Roberta Carvalho, ela é da UFSCar, lá em Sorocaba. Quanto ao procedimento de compensação ambiental, quais os licenciamentos necessários para pequenas e grandes supressões? O licenciamento é emitido apenas por órgãos públicos, nesse caso? Uhum. Bom, vamos lá. Falando de supressão da vegetação, né? A gente teve uma mudança recente na forma de pedir autorização de supressão, tá? Então tá, quem que faz? Órgão público, tá? Então a vegetação, ela é considerada um recurso natural, um patrimônio, né? Que deve ser cuidado, zelado pela esfera pública, né? Então o papel do licenciador é esse, é olhar para os seus remanescentes e, né, dizer pode e não pode, tá? Na esfera federal vai ser o IBAMA, na esfera estadual vão ser os órgãos estaduais e na esfera municipal as secretarias municipais de meio ambiente, né? Até então, cada um fazia do seu jeito, tá? Então, uma questão de 2 anos para cá, 1 ano e pouco para cá, a gente tem agora o sistema Sisflor, que é um sistema que busca trazer para dentro de uma base única todos os pedidos de autorizações e também as documentações relacionadas ao transporte de madeira, né, que a gente conhece pelo sistema DOF, né, do IBAMA, o Documento de Origem Florestal.
Alguns estados ainda não estão totalmente adequados, ainda estão emitindo as suas autorizações pelos seus procedimentos próprios, mas a ideia é que todos eles acabem entrando. Então, até se vocês tiverem interesse de saber mais, busquem lá informações no site, manuais, como que funciona esse sistema. Ele não é muito simples, ele é meio chato de mexer, mas é por aí que funciona, né? Aí perguntou assim, quais são os pequenos e grandes supressões, como é que foi? Quais os licenciamentos necessários para as pequenas e grandes supressões? Então, toda intervenção, né, para licenciar um empreendimento, ela assim, é muito comum precisar de algum tipo de supressão, né? Desde o empreendimento pequeno até o empreendimento grande, né? E sempre o órgão ambiental ele precisa saber o que está sendo cortado, então ele vai ter que pedir um inventário florestal, algum tipo de levantamento para ele ter ideia dessa cubagem, desse volume que vai ser extraído. Por quê? Porque tem uma outra coisa aí que eu não falei até, que é a questão da reposição florestal, né? Então, o que é a reposição florestal? É uma taxa que a gente tem que pagar, né, por ter utilizado o produto florestal. Mas assim, muitas pessoas entendem que elas têm a impressão, elas têm o entendimento que a reposição florestal é como se fosse uma multa, assim, né? Já que você vai ter que cortar, você vai ter que pagar. Joaquim, só um momento. Opa, Desativaram seu áudio de novo. Eu tô aqui, já vamos lá, já Oi, vamos gente, ligar de volta. boa noite. Eu gostaria de pedir para vocês não ficarem desativando o áudio do Joaquim. Não, deve ter sido sem querer. A gente está quase pro final da palestra. Rapidinho. Então tá, vamos lá, deve ter sido sem querer, não tem problema nenhum. A reposição florestal, tem gente que acha que é uma multa, tal. Então na verdade assim, ela tem o conceito de, até estou fugindo um pouquinho da pergunta ali, mas assim, ela faz parte da resposta também, mas ela tem o conceito de manter o mercado florestal. Significa que a gente precisou utilizar muita matéria-prima, né, de origem nativa e depois de origem exótica, né, plantada, plantio, mas para substituir o uso e ter uma perenidade no ciclo da madeira. Quer dizer, eu estou cortando, né, essa madeira ela tinha uma utilidade, então eu vou ter que pagar um valor que, teoricamente, eu poderia repor isso para o ciclo madeireiro, o mercado de madeira continuar, né, funcionando, tá? E daí, hoje em dia, então, como é que você faz? Você vai lá, calcula lá, vai ter 1 milhão de metros cúbicos, né, de madeira que eu vou cortar, tá? Beleza, 1 milhão. Então, você vai ter que pagar um valor tanto de reposição florestal, né? Para tudo isso existe essa taxa, que é o órgão que acaba, né, fazendo essa mediação, esse cálculo também, essa informação de como que deve ser feito. Então, meio que independe de pequenos e grandes, todos eles passam por um rito processual muito parecido, que é quantificar e compensar, né? Então, acho que é por aí um pouco, assim, né? Pergunta do Fernando Soares, de lá de Sorocaba também. Quais os impactos que o novo Código Florestal gerou na área de licenciamento ambiental? Pergunta profunda do Fernando Soares, vamos ver. Bom, na verdade, o Código Florestal ele veio já, né, de uma discussão antiga, né? Foram mais de 20 anos discutindo as mudanças do Código Florestal, né? E em tese, o licenciamento ambiental, vou voltar um pouquinho, em tese, o raciocínio que a gente sempre tem que ter e temos que saber é que uma lei maior, ela tem uma atribuição, uma lei maior é uma lei federal. Daí você vai para o nível estadual, você tem a possibilidade somente de restringir mais. Quanto mais você desce da esfera federal para a esfera estadual, para a esfera municipal, você tem que estar aderente à lei federal e, no máximo, você pode só restringir mais.
Então vamos lá, vamos dar um exemplo. APP de um rio de 30 metros que foi colocado lá no Código Florestal que tem que ser 30 metros. Quando você desce para o nível estadual, um estado poderia falar que naquele estado a APP é de 40, porque ela restringiu mais o uso, ela protegeu mais, né? E o município poderia ainda falar que naquele município vai ser 50, quer dizer, ele não poderia falar que é 20, porque ele estaria abrindo mais, né, a possibilidade de uso, beleza? Então beleza, então o código trouxe mudanças significativas em alguns aspectos, sobretudo para as questões relacionadas à data de corte, de consideração para alguns tipos de multas, né, questões do passado, que acabou anistiando também algumas pessoas, né, que já tinham desmatado lá atrás, mas ele em tese, o licenciamento ambiental ele tem que estar sempre adequado a essas questões das leis maiores, né? Então, eu acho que eu não sei dizer assim pontualmente o que mudou, né, em termos práticos, mas eu sei que, por exemplo, nessa questão da reposição florestal, né, alguns estados eles não obedecem à regra que está lá no Código Florestal, né? Ou algumas regras que a resolução CONAMA, que é uma resolução federal, impõe também, né? Então é interessante assim que sempre a gente vai ter que olhar que o licenciamento ambiental ele acaba se adequando, mas não necessariamente ele acaba ficando melhor ou pior, tá? Então eu confesso para o Fernando Soares que está ali que eu não saberia pontuar assim alguma coisa, mas é importante ter essa mentalidade de que o licenciamento ambiental vai ter que sempre estar adequado às leis maiores. Temos uma pergunta do Orlan Nilson da Silva Brito. Eu gostaria até que ele mesmo fizesse essa pergunta para você em relação à área de compensação. Orlan Nilson, você pode ligar o seu áudio e fazer essa pergunta? Eu não estou ouvindo ainda. Ainda não estamos ouvindo nosso colega. Eu vou tentar interpretar então a pergunta. Não, leia da forma como está. Isso, leia da forma como está. Ele fala em relação às áreas de compensação. Que áreas podem ser utilizadas? Interessante, porque na verdade assim tem regra para isso, né? Quando você vai fazer a compensação, geralmente, até se não me engano, deve estar até no Código Florestal isso, mas eu sei que tem também algumas questões mais direcionadas na Lei da Mata Atlântica tal, que dizem, mesmo bioma, mesma bacia hidrográfica, de preferência mesma microbacia hidrográfica, mesmas condições da estrutura da floresta que foi alterada, quer dizer, eu alterei uma floresta avançada, em tese eu teria que compensar por uma floresta avançada, eu alterei uma floresta intermediária, em estágio intermediário de regeneração, vou ter que talvez buscar essa intermediária ou maior, né? E existe aí uma coisa que acontece que é uma certa discussão técnica, uma negociação com o órgão, porque muitas vezes a gente não encontra áreas para compensar, né? Eu preciso de uma área com essas características, não encontra. O que você faz? Você vai lá para o órgão e fala, olha, eu fiz um levantamento, né? Mapeei nesse raio aqui, não encontrei, né? Podemos chegar num meio termo. Daí, aqui no estado do Paraná, a gente está vendo que o órgão ambiental ele tem exigido mais áreas para recuperação do que áreas equivalentes em porte. Vocês vejam, né? Então, assim, às vezes a gente até encontrou uma área que dava e o órgão foi lá e falou, não, eu quero uma área que esteja em termos pior, né, de estrutura, porque eu quero que você recupere uma nova área, né? Foi o raciocínio que o órgão utilizou ali. Então, critérios existem, né? Mas também estão sujeitos a discussões. Uma coisa que eu não falei na apresentação, e que eu acho de suma importância saber, porque eu não sabia, eu só fiquei sabendo na prática, é que o processo de licenciamento ambiental, ele não é uma coisa parada, estanque, daquele jeito, que está ali na lei, na regra, você vai ter que cumprir isso. Não,
ele existe um espaço de negociação e de discussão com o órgão para se chegar na melhor alternativa. Tá? Isso é possível. O órgão ambiental vai lá e coloca uma condicionante. Não pode fechar, encher o reservatório na época de Piracema. Daí a gente, putz, né, agora tem pouco tempo, só sobrou uma janela aqui. Daí a gente fez um estudo e comprovou com um estudo de hidrologia e de ictiofauna, com especialistas, que não fazia sentido aquela medida. E a gente apresentou para o órgão, e o órgão acatou e retirou a condicionante. Quer dizer, tecnicamente a gente defendeu algo que estava imposta e que não fazia muito sentido, né? Então, tem espaço para discussão técnica dentro de um processo de licenciamento ambiental, assim como para encontrar as áreas de compensação. Isso é possível. Muito obrigado, Joaquim, pelos esclarecimentos. Acabamos todas as perguntas de hoje já. Te agradeço muito pela tua participação junto com a gente, pelo convite que tu aceitou, vindo do professor Rod. Quero dizer também que o InovaFlor, ele não é só de responsabilidade da Constflor Júnior, empresa júnior do curso. Ele, na verdade, foi uma junção de forças para realizar esse evento em cooperação com a coordenação do curso e com o Instituto de Biodiversidade e Florestas da UFOP. Então, todo o nosso agradecimento também às outras organizações. E agora, se a professora Carla quiser dar uma palavrinha também, fazendo o convite para a próxima semana, o professor Rafael Rod, eu abro o espaço para eles, e após isso a gente dá a palavra final. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, boa noite. Excelente a palestra, tenho certeza que todo mundo aprendeu muito com você hoje. E eu, pessoal, rapidinho, só para fortalecer, viu, o convite para na semana que vem, todo mundo, viu? Contamos com todos vocês novamente. Iniciaremos uma nova semana, então precisaremos de novo do processo de inscrição, né? O link para inscrição já está disponível lá no site da Constflor. Então, contamos com todos vocês, tá? Semana que vem também está cheio de coisa bacana. A gente vai ter o professor Everton falando sobre arborização urbana, teremos uma mesa redonda para falar da empresa Júnior, a importância dela para o curso de engenharia florestal. E vamos encerrar a semana comigo falando sobre plano de manejo florestal. A gente vai ter a participação também do Dr. Darvis Andrade, analista lá do ICMBio. Então, a gente tem muita coisa bacana para acontecer na próxima semana. Contamos com todos vocês, tá bom? Boa noite. Boa noite. Obrigado, professora. Professor Rafael Rod, o senhor deseja dar uma palavrinha? Ô, Antônio, tá ouvindo aí? Aí, Rafael. Oi, Joaquim. E aí, beleza, irmão? Beleza, que beleza. Parabéns aí por tudo aí que vocês estão organizando, hein? Foi bem legal. Parabéns mesmo, hein? Cara, muito obrigado aí por ter aceito aí o convite mais uma vez, né? Todo mundo agradecendo, mas a gente sabe que esse trabalho é importante, então pouca gente assim põe a transmitir um conhecimento prático, né? De campo mesmo, e você adquiriu aí após a sua formatura. Eu fui para um lado, você foi para o outro. E assim a gente vai difundindo o nosso curso, né? Tão importante. Todo mundo aí já falou dessa palestra, agradeço a Constflor, a InovaFlor, está sendo uma experiência inicial já e excelente, né? O impacto, assim, que a gente vê o pessoal de várias universidades aí participando, fazendo pergunta. Eu estou acompanhando, comecei lá, ontem eu acho que eu perdi ontem, não sei se teve, mas estou acompanhando aí, viu, Antônio? Me manda os vídeos sempre aí, tamo junto, tá? Boa noite a todos, obrigado. Valeu, aí. Rafael. Valeu, Joaquim. Esperamos um dia a gente se encontrar de novo. Viu? Eu queria agradecer também o pessoal todos aí, temos ainda 114 guerreiros aí até o final da noite aí, aguentando aí até o finalzinho. Obrigado mesmo, foi uma oportunidade muito legal aí, muito mesmo. E até eu queria me disponibilizar, né,
não sei se ficou alguma pergunta para trás, pode me mandar, né, que eu acho que eu posso responder depois, por e-mail, enfim, né, na apresentação eu coloquei meus contatos ali, vocês podem me mandar, perguntas que não foram feitas, podem fazer também, tá ok? Ok, iremos repassar todos os teus canais de comunicação via e-mail também, junto com o material dessa semana toda, em um resumão que a gente está preparando para enviar amanhã para todos os inscritos no InovaFlor dessa semana, e repassaremos teus contatos juntos também. Muito obrigado mesmo, de verdade. A gente vai manter contato. Pode dar a palavrinha, Joaquim. Não, eu queria saber, daí depois, vai até quando o InovaFlor? O InovaFlor ele vai até 9 de julho. É o último dia de palestras. Vai ser uma discussão sobre o curso de engenharia florestal no interior da Amazônia. Então, estamos programando ainda a última semana de InovaFlor. Que legal, que legal. Gente, parabéns para todos vocês aí, né? Eu conto com vocês entrando no mercado de licenciamento ambiental. Precisamos de muitos profissionais bem qualificados aí, né? E como eu falei, quem tiver interesse aí de dar um passo a mais, né? Ali em agosto, setembro eu vou abrir uma turma, né? E a gente tá aí para aprimorar e aprofundar ainda mais aí o conhecimento técnico dos profissionais da área ambiental. Tá ok? Olá, o código de hoje é C7, então o código final é o número 7. Muito obrigado, Joaquim. Encerramos por aqui. Tá, abro o convite para todos se inscreverem na próxima semana de palestras do InovaFlor. Como convite da professora Carla Almada, teremos palestras sobre arborização urbana, uma mesa redonda com o tema Empresa Júnior, e também teremos, por fim, plano de manejo florestal. Muito obrigado.